Me Julguem Podcast, especial de Halloween. Um podcast assombrado pelas suspeitas. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a Cris Navarro, vossa host de hoje. Estamos no nosso segundo episódio especial de Halloween. Iremos ler 7 contos. 7 contos especiais, aterrorizantes, que dará medo e que dará calafrio em você. O nosso primeiro conto é O Castelo da Rosa Negra, escrita por Érica, lida por Cláudio. Nos tempos de outrora, erguia-se o castelo de Ardental, rodeado por montanhas altas e florestas sombrias. Lá vivia Príncipe Adrian, herdeiro do trono, e sua prometida, a princesa Elara, cuja beleza era tão delicada que parecia pertencer a outro mundo. Na noite em que celebrariam o noivado, um presente anônimo chegou ao salão real. Uma rosa negra, guardada em uma caixa de vidro delicadamente adornada. Nenhuma mensagem acompanhava, mas a flor parecia estranhamente viva, como se respirasse. Elara logo se encantou com a rosa e delicadamente tocou suas pétalas. No mesmo instante, um espinho perfurou-lhe o dedo e o sangue dela caiu sobre a flor, que o absorveu rapidamente. Quase ninguém notou. A festa seguiu, como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado. Algumas horas depois, Elara caiu em desmaio diante de todos os convidados. Seus olhos, ao se abrirem, não refletiam mais sua terna doçura, mas estavam frios e vazios. Naquela noite, o castelo foi tomado por gemidos e passos ecoavam pelos corredores. Criados desapareceram sem deixar rastros. Adrien, desesperado, percorreu os salões em busca de sua amada princesa. Cômodo após cômodo, procurou e procurou. Chegando à sala do trono, encontrou-a sentada no trono, com a rosa negra em suas mãos. Seu rosto parecia não ter mudado, mas sua voz, quando falou, soou como um sussurro vindo de muitos e muitos lábios ao mesmo tempo. Você também pertencerá. O príncipe não notara que do corpo da princesa brotavam-lhe espinhos que se enroscavam em sua pele como raízes. O príncipe deu um passo à frente, dividido entre o amor e o pavor. Ainda via em seus olhos a mulher que amava, mas Elara não estava lá.
havia outra presença, algo que a habitava. O povo conta que os gritos do castelo cortaram a madrugada. Ao amanhecer, quando as portas do castelo foram abertas, o encontraram vazio, cada um dos cômodos, e na sala do trono repousava apenas a rosa negra, fresca como tivesse sido recém-colhida, e duas coroas, uma ao lado da outra. Dizem que em noites de lua cheia, quem ousa atravessar as ruínas de Ardental ouve ao longe o sussurro de duas vozes entrelaçadas. Nosso amor é eterno, venha se juntar a nós. O segundo é o IML da Rua Deserta, escrita por Emily, lida por Thaís. O IML da Rua Deserta. No extremo esquecido da cidade, havia o antigo Instituto Médico Legal. De dia, era apenas mais um prédio em ruínas. De noite, era outra coisa. Quem morava por perto falava do cheiro que exalava à noite, um odor podre, incomparável, que invadia a rua sem motivo. Depois vinham os sons, metais caindo, como bisturis e bandejas batendo no chão, e às vezes os gritos femininos, agudos, desesperados. Dizem que há muitos anos uma mulher foi assassinada brutalmente. Seu corpo foi levado para o IML, mas nunca mais saiu de lá. Ele desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com o registro, nem para onde foi o cadáver. O que ficou foi a voz dela. Ada morava na casa mais próxima do IML e sabia dessas histórias. Não só isso, ele escutava os gritos em sonhos que vinham todas as noites e sempre terminavam no mesmo corredor frio, no mesmo eco sufocado. Não, por favor! Por anos, suportou essa tortura mental, mas um dia, decidiu ir sozinho àquele lugar assombroso. Naquela madrugada chuvosa, Adam atravessou o portão enferrujado. Ao entrar, o silêncio engoliu o som da tempestade. A lanterna em sua mão parecia fraca demais diante da escuridão do corredor. O fedor foi o primeiro a recebê-lo. Aquele odor de carne morta, impregnado no ar, como se nunca tivesse deixado de existir. Então, escutou um som de metal caindo no chão, um bisturi rolando sozinho. Adam parou. Mais à frente, as pinças caíam. Depois, o barulho de uma bandeja, como se alguém estivesse preparando uma necrópsia invisível. Ele avançou, o coração batia alto demais. E vieram os gritos, altos, desesperados, a mesma voz que ele ouvia em seus sonhos. Não, por favor! Adam correu até a sala de necrópsia. As macas estavam cobertas de ferrugem, as gavetas abertas, rangendo sozinhas, e nas paredes, marcas afiadas, não feitas por unhas, mas por lâminas. Palavras riscadas, trêmulas e ensanguentadas, formando uma mensagem única. Ela ainda está aqui. A lanterna piscou e se apagou. No escuro, Adam sentiu uma respiração baixa atrás dele. O celular em seu bolso ligou sozinho. Na tela, uma foto. A imagem de uma mulher, ensanguentada, deitada numa maca. E atrás dela, um vulto indistinto,
parado no mesmo ponto em que ele estava agora. Adam deixou o aparelho cair, não ousou se virar. O sussurro veio suave, rente ao seu ouvido. Agora você também vai ficar. Quando a porta da sala e todas as gavetas bateram com força, o prédio inteiro estremeceu. O grito que ecoou depois não era de mulher, era dele. Na manhã seguinte, o portão estava arrombado. Dentro, apenas o silêncio. Uma maca deslocada e sobre ela, um bisturi ainda quente. De Adam, nunca mais se ouviu falar. A Conspiração, escrita por Rafael, lido por Marina. A Conspiração, Rafael Alves Padilha. Há uma verdade que se torna abundantemente clara para todo orionauta suficientemente calejado. A mente humana é uma masmorra labiríntica. Um leigo dos sonhos permanecerá sua vida consciente inteira na primeira e mais claustrofóbica das suas câmeras, desemparelhado e cego como um morcego. No auge dos sonhos, o luar penetra as rajaduras de suas paredes centenárias, mas desorientado, o leigo anda em círculos até retornar à câmara de partida. Apenas o sonhador, lúcido, munido de bússola e lamparina, é capaz de explorar e mapear seus entornos. Naquela noite, eu sonhava com a réplica ao pé da minha cama novamente. Me deparei com a figura caricata pela primeira vez numa expedição profunda de reconhecimento dias atrás. Noite após noite, desde então, ela se camufla à distância dos meus sonhos, me observando. Percebê-la escondida invariavelmente fazia com que eu me despertasse, acometido por um temor inexprimível. Noite passada, porém, ela não se deu ao trabalho de se esconder. Permaneceu imóvel, rente à porta do meu quarto. Sua feição, caracteristicamente vazia. O temor me recobria por inteiro. Paralisia do sono, denominavam os neurologistas. Me diagnosticaram com narcolepsia também, mas eu sei a verdade. A mente humana é uma masmorra labiríntica, uma rede de câmeras mal iluminadas, cujas dimensões nem os sonhadores mais experientes, nem os monges mais iluminados podem estimar. E eu a explorei fundo demais. Após o que pareceram horas parada, a figura se aproxima com seus passos perfeitamente mudos, e sua expressão sorridentemente irredutível, e se suspende quadrúpede, sua face pairando a poucos centímetros da minha própria. O temor sublimando nas minhas veias, escapando pelos meus poros, até que meus olhos se fecham reflexivamente. Apesar do feitio desumano, a réplica expira ar quente. Acordei na mais profunda das horas, que os dígitos de um relógio não conseguem exprimir. Me lembrei das madrugadas da infância, quando as mais grotescas aberrações da mente se encarnavam em silhuetas ambíguas atrás de armários e portas entreabertas. Senti que, caso eu checasse as horas, naquele momento, eu colapsaria diante dos meus olhos como uma partícula quântica recém-mensurada. Não mais voltei a dormir. Andei pela casa inóspita, os LEDs de eletrodomésticos como estrelas perfurando a mortalha negra que envolvia tudo como um plástico numa cena de crime. Abri a porta que dava no quintal, girando sua maçaneta com a devida reverência noturna. O ranger de suas dobradiças violava o silêncio obscenamente. O céu parecia mais claro que o normal. As estrelas mais numerosas, a lua tão maior que parecia pairar a poucos metros acima de mim. Senti que poderia reter o seu brilho entre minhas mãos se eu esticasse os braços. A folhagem se estremecia sob sua luz pálida. O vento sussurrava para si. Algo estava sutilmente errado. Algo no brilho das estrelas, no balançar das folhas, na luz pálida da lua, no sussurro tímido do vento. Havia estrelas demais, a lua impossivelmente próxima. O movimento dos galhos parecia coreografado. A sombra das folhas parecia se projetar incorretamente no chão. O sussurro do vento parecia formar palavras, como se avisasse da minha presença. Como se a lua me encarasse de perto. Como se as estrelas fossem incontáveis. Olhos pontuando
o vazio do céu. Como se as folhas performassem movimentos coreografados, mas eu percebi a simulação. Senti no ar o olhar hostil de milhares de estrelas. As folhas cessaram sua atuação, o vento se calou de súbito. Eu era um intruso. Eu arruinara a conspiração dos elementos que se passava quando os homens dormem. Eu enxerguei na lua o mesmo olhar, a mesma expressão sorridente que me encarava nos pés da minha cama. Nos meus anos de exploração dos limites da mente humana, cataloguei vários estados mentais em ambos os extremos do espectro hipnagógico, com ou sem o auxílio de alucinógenos e ritos espirituais. Já experienciei a dissolução do meu ego. Já senti minha alma se desprender do meu corpo físico e vagar livremente pelos confins da mente. Já senti o olhar alienante do subconsciente dos meus sonhos lúcidos, o temor inexplicável da paralisia do sono, a confusão de conceitos e abstrações que povoa a região lipinófila do hipnagógico. Nada se compara ao momento, durante a mais profunda das horas, em que eu percebi as mentiras da mente, e ela abandonou decisivamente sua atuação. O momento em que o vento parou de sussurrar e a luz da lua cessou o projetar das sombras no chão. Eu voltei em direção ao meu quarto. Isso havia de ser um sonho estranho, pensava. Eu entrei pela porta da cozinha, as paredes não pareciam se conectar completamente, como se eu pudesse deslizar e escapar do mundo pelos seus vãos. O chão parecia frágil, o teto parecia infinito. Uma a uma, as minhas conexões com o mundo se desmantelavam. As minhas memórias eram como um sonho que residia a todos os esforços de ser lembrado. Eu andava e não sentia a sola dos pés tocar o chão. Eu respirava e não sentia o fluxo de ar pelas minhas narinas. Eu atravessei a minha casa como uma caravana atravessa um deserto. Parei em frente ao meu quarto. Hesitei em abrir a porta. Quando finalmente abri, não emitiu som algum. Fiquei ali, parado, próximo à minha cama, observando. Pareciam passar horas e horas. A réplica não se mexia. Parecia dormir num sono profundo. Decidi me aproximar. Debrucei-me sobre a cama. A expressão em seu rosto era pacífica, insoluta. Subitamente, a réplica acordou. Senti que seu olhar caçoava de mim. No instante seguinte, ela desapareceu. Desde então, ela aparece todas as noites. O quarto episódio é A Noite de Lua Cheia, escrita por Hilda, lido por Lilian. Noite de Lua Cheia, por Hilda. Há muitos anos, meu avô ainda era um menino do estado da Bahia. Ele e sua avó estavam no sítio vizinho, já era tarde da noite, quando voltavam para casa por uma trilha que cortava uma pequena mata. Em uma noite de lua cheia, sua avó o segurava pela mão. Entre as sombras da mata surgiu um cachorro rosnando para eles. Meu avô segurava a mão de sua esposa, com muito medo, enquanto aquele cachorro enorme aproximava-se deles, quase atacando. Quando meu avô olhou para minha avó com desespero, viu que ela pegou a ponta de sua saia, jogou no ombro e com esse simples gesto o animal não se aproximou e recuou, entrando mata dentro. Eles correram de volta para a casa deles e nunca mais pegaram aquele caminho. O quinto conto é Meu Amigo Não Tão Imaginário, escrito por Rafael e lido por mim, eu, Cris Navarro. O mal não precisa vir de fora. Ele não atravessa portais nem desce dos céus. Ele simplesmente desperta do seu sono dentro do peito humano. A facilidade com que ele vence é a facilidade com que fechamos os olhos para a escuridão que carregamos. Tudo começa pelo sangue. O silêncio no corredor da ala infantil do Instituto Psiquiátrico Sombrio não era realmente um silêncio. Era um vácuo, um lugar onde os sons eram engolidos pelos pisos de linóleo gastos e as paredes pintadas com uma tinta verde pálido e doentia. Para o Léo, de 10 anos, esse era o seu mundo. Um mundo de sussurros baixos, de portas trancadas e do zumbido constante das luzes fluorescentes. Léo tinha um transtorno, disseram os homens de branco.
um desarranjo na mente que impedia que ele distinguir o real do imaginário. Por isso ele estava ali, por causa de Arthur, por culpa da sua mãe, que era igual a ele, uma vadia doente e drogada. Ela era a culpada. Ela dizia ver o diabo, falava que ele não tinha chifres e que ele era bonito, educado, diferente dos homens de branco desse hospital. Arthur era o seu melhor amigo, único amigo. Aparecera pela primeira vez no quarto de Léo, num antigo apartamento, depois que os pais haviam sumido em um acidente de carro. Uma frase que os adultos usavam com vozes baixas e de olhares de pena. Arthur era magro, com cabelos escuros e espetados, roupas remendadas e um sorriso que era ao mesmo tempo tranquilizador e um pouco torto. Só Léo podia vê-lo. Eles vêm te buscar de novo hoje, Léo, sussurrou Arthur, sentado na borda da cama estreita, balançando os pés descalço. À noite, depois da última refeição, Léo puxou os joelhos contra o peito, o coração batendo como um pássaro preso. As operações eram o pior. Não eram as cirurgias comuns, como bisturis e suturas que ele podia entender. Eram os procedimentos estranhos conduzidos pelo Dr. Santos, um homem com dedos finos e gelados e um sorriso que nunca alcançava seus olhos vazios. Ele era mau, muito mau. Se lembrava de todas as vezes que foi levado para aquela sala, de todas as vezes que o Dr. Santos o furou com agulhas grandes e o cortou com um bisturi. Muitas das vezes ele nem usava anestesia. O doutor dizia que a dor ajudava a melhorar mais rápido. Léo sabia que era mentira, mas não conseguia fazer nada para mudar. Seu corpo era pequeno e fraco demais para lutar. O que eles vão fazer dessa vez, Arthur? Sua voz era um fio de terror. Vão tentar me tirar de você, respondeu Arthur, seu rosto ficando sério. Dizem que eu sou um parasita, uma doença. Eles não entendem. Ninguém entendia. As enfermeiras, com seus rostos impassíveis, anotam-a em prancheta quando Léo mencionava Arthur. As outras crianças, com olhos fundos e vazios, não tinham amigos imaginários. Eles apenas tremiam ou ficavam parados como bonecos quebrados. Naquela noite, como Arthur previu, 2 atendentes robustos vieram buscá-lo. O cheiro de antisséptico do corredor pareceu se intensificar, transformando-se em algo acre e metálico. Eles o levaram não para a sala de cirurgia, mas para a sala circular no subsolo, a sala de reestruturação sináptica. A sala era fria, forrada por máquinas com telas piscando códigos verdes. No centro havia uma cadeira reclinável, semelhante a um dentista, mas com correias de couro mais grossas e uma cúpula metálica suspensa acima dela. O Dr. Santos estava lá, segurando um dispositivo estranho que lembrava um grande fone de ouvido, com pontas de agulhas finíssimas. Leonardo, disse o médico, sua voz um sussurro liso. Hoje vamos limpar de vez essas conexões neurais indesejadas. Vamos cortar o último fio que prende essa fantasia à sua mente. Léo foi amarrado à cadeira, o pânico o inundou. Ele procurou com os olhos e viu Arthur parado no canto escuro da sala, observando. Seu rosto estava pálido, seus olhos normalmente brincalhões estavam cheios de uma raiva antiga. Não deixe que ele faça isso, Léo. A voz de Arthur ecoou na mente de Léo, clara como um sino. Ele não quer me tirar. Ele quer
que sobrou deles, os pais. A dor da perda que Léo mantinha trancada a 7 chaves no lugar mais profundo de sua mente era um monstro que ele se recusava a enfrentar. Arthur era o guardião desse monstro, a manifestação do amor e da proteção que ele ainda sentia, mesmo na ausência. O dispositivo foi encaixado em sua cabeça, uma dor aguda e fria, como dezenas de alfinetes de gelo, penetrou em seu crânio. Agora, Leonardo sussurrou: Santos, seus dedos girando um dial. Vamos caçar esse pequeno fantasma. As luzes da sala piscaram. Na tela de uma das máquinas, formas abstratas começaram a dançar. Eram as memórias de Léo, o sorriso de sua mãe, o abraço de seu pai e, no centro de tudo, a figura de Arthur, segurando essas memórias como se fossem pedras preciosas. Ele está vendo sua memória, Léo, gritou Arthur, e a sua voz distorcida, como se fosse transmitida por um raio com interferência. Ele vai apagá-las, não deixe. Léo lutou contra as amarras, a dor em sua cabeça era insuportável, uma pressão que ameaçava explodir seus miolos. Ele viu na tela a imagem de Arthur começando a se desfocar. Pare! Léo gritou, com uma força que não sabia ter. Deixe-ele em paz! O Dr. Santos sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos vazios. Quase lá. O parasita está enfraquecendo. O que você está fazendo? Por que ainda está se segurando? Esqueceu o que eles fizeram? Eles o chamam de monstro. Prove que eles estão certos. A voz de Arthur era ouvida baixa, como um sussurro. Ele estava sumindo. Mas então algo mudou. A sala ficou mais fria. As luzes fluorescentes estalaram e uma delas se apagou, mergulhando metade da sala na penumbra. Arthur, que estava desvanecendo no canto, pareceu ganhar substâncias. Sua forma tornou-se mais sólida, mais real. Os remendos em sua roupa pareciam mais esfarrapados. Seu sorriso agora não tinha nada de tranquilizador. Era um sorriso de pura escuridão. Um sorriso que ia de orelha a orelha. Era macabro. Você pensa que eu sou a doença, doutor? A voz de Arthur não vinha mais da mente de Léo, mas ecoava pela sala, grave e visceral. O Dr. Santos congelou, sua mão parando no dial. Ele olhou para o canto escuro e, pela primeira vez, Léo viu o traço de confusão genuína no rosto do médico. O que é isso? O médico murmurou, olhando para a assistente, que também parecia perturbada. Eu sou o sintoma, rugiu Arthur, e agora sua figura parecia vibrar, sua sombra na parede alongando-se de forma não natural. A febre, a infecção que ele criou para se proteger de vocês, de lugares como este, de homens como você. As máquinas na sala começaram a piscar em frenesi, os mostradores girando descontroladamente. As luzes restantes oscilaram violentamente. Você não está cortando bem atrás do ombro de Santos, seu hálito formando uma nuvem de vapor no ar gelado. Você está cortando a cerca do cercado, e o monstro lá dentro está com fome. Muita fome. Um grito agudo rasgou o ar da assistente, que apontava para a tela. As formas abstratas das memórias haviam se tornado sombras retorcidas e furiosas. A dor de Léo, a raiva, o medo da escuridão, tudo que Arthur guardava e protegia estava se libertando. O Dr. Santos deu um passo para trás.
seu rosto pálido de horror. Ele via agora. Ele via Arthur. A entidade que Léo não havia inventado, mas enfocado da própria escuridão de sua dor. Arthur se voltou para Léo, ainda preso à cadeira. Seus olhos eram poços de solidão infinita. Eles queriam me tirar, Léo, mas eles não sabiam que eu sou a única coisa que está te mantendo inteiro. E agora, para te proteger, eu preciso me soltar. Me desculpe, minha criança. A última lâmpada estourou. A escuridão foi absoluta, preenchida por gritos, pelo som de metal se contorcendo e por um rosnado baixo e primitivo que não era humano. Quando as luzes de emergência cintilaram, banhando a sala em um vermelho sanguíneo, Léo estava livre das amarras, encolhido no chão. O Dr. Santos e sua assistente haviam desaparecido. O som de ossos sendo quebrados, gritos de dor e pavor ecoaram pela sala escura. Sons grotescos eram ouvidos como se algo estivesse sendo devorado, como se naquela sala houvesse um animal feroz e perigoso, um monstro, um demônio. A sala estava destruída, como se um animal enorme a tivesse devastado. O chão, antes de branco, agora brilhava em cor de carmim. Pedaços do Dr. Santos estavam espalhados pela sala. Nem mesmo o seu gosto é bom. Arthur cuspia os restos do médico que ainda estavam em sua boca. Limpava o sangue que escorria por seus lábios. No canto escuro, Arthur estava de volta, mas ele não era mais o garoto magro e sorridente. Era uma sombra alta, uma silhueta de puro pavor, com apenas um brilho de reconhecimento nos olhos quando olhou para Léo. Ninguém mais vai te machucar, Léo. A voz era um arrasto áspero na escuridão. Eu cuido de você agora, para sempre. Léo se levantou, trêmulo. Ele não estava curado, nunca estaria, mas ele finalmente entendia. Seu amigo imaginário não era uma doença a ser extirpada. Era uma manifestação de sua própria luta pela sanidade. Um guardião terrível e necessário, nascido do trauma, e que agora, liberto, era mais poderoso e perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Ele caminhou até a porta, que estava arrancada às dobradiças. Ao passar por Arthur, a sombra se moveu, fundindo-se à sua própria mancha da escuridão, protetora e possessiva. O Instituto Psiquiátrico Sombrio ficaria em silêncio novamente, mas não um silêncio de vácuo, um silêncio de respeito, o silêncio que se faz quando um predador maior assume o território. E Léo, com seu guardião interior, agora visível para todos que ousassem ameaçá-lo, caminhou pelo corredor, sabendo que nunca mais estaria sozinho. E que talvez esse fosse o verdadeiro terror. De mãos dadas com o mal, Léo saiu porta fora para nunca mais voltar, deixando para trás um prédio abandonado que seria consumido pelo mal. Afinal de contas, Arthur não era o único amigo imaginário que havia naquele hospital. O 6º episódio, Eu Te Amo, Até a Porta Se Fechar, escrito por Giovana Montijo, lido por Cláudia Pereira. Em um período distante, quando a maldade habitava na terra por meio das atitudes humanas, o governador de uma província isolada, perdida em planícies esquecidas, tomou para si uma mulher vinda do distante reino de Suriname, bela como uma miragem, mas que carregava segredos. Ele a amava com devoção,
mas ela lhe foi infiel. Após traí-lo, deixou-o e retornou à casa de seus pais. Alguns meses depois, o governador foi convencê-la a retornar, pois sentia saudades de sua companhia e, portanto, amá-la. Estava disposto a perdoar até mesmo a mais amarga das ofensas. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, o qual se alegrou com a presença do governador. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 4 dias, todos comendo, bebendo e alegrando-se. No 5º dia, eles se levantaram cedo e o governador se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir." Os dois se assentaram para comer e beber juntos e o pai da moça começou a desabafar. "Tenho por minha filha um profundo amor que excede todos os amores. Foi com o nascimento de minha querida pequenina que pude descobrir o sentido da vida, mesmo em meio ao mundo caído e desprezível em que vivemos. Sei que ela cometeu um erro com você, traindo-o com outro homem, mas devo esclarecer que toda a traição não partiu dos desejos de minha querida filha. Sei que você é um homem bom e compreenderá que, na posição de uma jovem mulher, ela é prestigiada por muitos homens. Foi um desses homens poderosos do reino que a forçou a cometer tamanha impiedade, maculando o leito matrimonial que constituía com você. Eu já sou um homem velho e farto de dias. Tenho em minha vida apenas a minha filha e a minha querida esposa. Sei que no altar você já se comprometeu a cuidar de minha filha e a tratá-la com carinho e respeito. Mas peço novamente, por favor, se comprometa em zelar do meu tesouro, do meu legado nesta terra. O fim da vida se aproxima para mim e quero somente ouvir de sua boca que você cuidará de minha preciosa filha." O governador se comprometeu e reafirmou que amava a sua esposa. Quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 6º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: "Vamos comer, espere até a tarde." E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua mulher e seu escravo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: "Veja, o dia está quase acabando. É quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa." Não desejando ficar outra noite, o homem partiu de volta para casa. O sogro, com um estranho brilho nos olhos, lhe ofereceu 2 jumentos e despediu-se. A estrada era longa. Ao cair da noite, já perto de Roma, o escravo do governador sugeriu repousar na cidade, mas o governador recusou. Não com estrangeiros. Iremos até Kiev." Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Kiev. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes ucranianos e que estava morando em Kiev, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu os viajantes na praça da cidade, perguntou: "Para onde vocês estão indo? De onde vêm?" O governador respondeu: "Estamos de viagem, indo do reino de Suriname para uma região afastada, a província governada por mim, nas planícies longínquas. Mas aqui ninguém me recebeu em sua casa." "Você é bem-vindo em minha casa", disse o homem idoso. "Vou atendê-lo no que precisar. Não passe a noite na praça." E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Mas quando a noite desceu espessa e silenciosa, vozes surgiram do lado de fora. Passos arrastados, murmúrios sujos. Então, uns bateram contra a porta, os gritos cortaram o ar. "Traga para fora o homem que entrou em sua casa." O dono da casa saiu e conversou com aqueles homens. Eram salteadores e queriam roubar as riquezas do governador. O idoso entregou às escondidas a chave da casa e colocou seus hóspedes nas mãos dos ladrões. O governador, ao ser surpreendido com a entrada dos salteadores, sem pudor,
Tomado pelo medo e pelo egoísmo, propôs aos homens que o deixassem ileso e não mexessem em suas joias e bens, prometendo dar-lhes sua esposa para que pudessem possuí-la. Os ladrões notaram a beleza da moça e bradaram para que o governador a entregasse. O governador assim o fez, como forma de escapar da ira daqueles homens. A porta da casa se fechou. O governador e seu escravo permaneceram dentro. Do outro lado, apenas gritos, depois gemidos e por fim o som ritmado do horror. Ao amanhecer, ela caiu diante da porta, mãos estendidas como se implorasse para entrar. Os olhos semicerrados já não viam nada. Diante desse cenário, o governador disse apenas: "Levante-se, vamos." Mas o silêncio dela era pesado como a própria morte. Carregou-a até as planícies. Ao chegar, repousou, tentando esquecer. Mas a notícia voou. O pai da moça chegou antes que a noite caísse. Seus olhos não eram mais de homem, eram de fera. Sem uma palavra, tomou uma faca e um martelo. 6 golpes precisos, proporcionais aos dias de alegria vividos pelo governador na casa de seu sogro. O corpo do governador foi repartido e enviado à população dos 6 continentes do planeta como mensagem e maldição. Disse que os que viram ficaram sem palavras, e o reino de Suriname marchou sobre Kiev, e o que encontraram, queimaram, mataram, calaram. E até hoje dizem que, nas noites de lua minguante, o eco das batidas na porta ainda ressoa nas ruas antigas da abandonada Kiev, pedindo que alguém, qualquer um, seja entregue. E a sua 7º e último conto é Sua Maldita, escrita por Laura Beatriz, lido por Maverick. A última semana de ensaio se aproximava. Jenny, a garota mais popular do colégio, interpretaria o papel principal em O Lago dos Cisnes. Linda, carismática e confiante, atraía olhares por onde passava. Na sexta-feira à noite, decidiu aproveitar o último fim de semana antes da estreia, numa festa com os amigos. Voltando para casa, sozinha pelas ruas vazias, notou uma luz estranha no seu caminho. Ora vermelha, ora branca, pulsando como um coração vivo. Ela riu, culpou o álcool, lógico, seguiu andando, sem saber que aquele era um aviso silencioso do seu fim. Na terça-feira, recebeu um presente inesperado de sua distante tia Anastácia. Um par de sapatilhas brancas como a neve, de um brilho quase sobrenatural. Havia algo nelas que a fez estremecer por um segundo, mas descartou a sensação. Eram perfeitas para sua estreia. O grande dia chegou. Sábado à noite, o teatro lotado, toda a cidade aguardava para vê-la dançar. No camarim, calçou cuidadosamente as sapatilhas. Elas se moldaram aos seus pés como se tivessem sido feitas sobre medida. No palco, Jane brilhava. Cada passo era precioso, cada giro perfeito. Mas no momento em que interpretava o cisne negro, algo mudou. As sapatilhas começaram a apertar, como algemas invisíveis. As luzes do palco piscaram, alternando entre branco intenso e vermelho profundo. Quando olhou para os seus pés, o branco havia desaparecido. O tecido estava encharcado de sangue, tão denso que parecia tinta fresca. Tentou parar, não conseguiu. Seus músculos se contraíam sozinhos, forçando-o a dançar cada vez mais rápido. A dor nos pés transformou-se em agonia. Sentiu os ossos se partindo, rasgando a carne, atravessando o tecido. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram rubras. O público de pé aplaudia e assobiava, como se assistisse ao espetáculo mais belo de todos. Jane gritava, implorava, mas ninguém ouvia. Apenas as palmas ensurdecedoras que pareciam perfurar seus tímpanos. Quando a música terminou, ela respirou fundo. Estava normal.
sem feridas, sem sangue. Atordoada, deixou o palco e foi para o camarim. As luzes se apagaram. Um vermelho denso preencheu o ambiente. No canto havia uma porta entreaberta. Ao abri-la, encontrou uma bailarina morta, exatamente igual a ela. Mesmo figurino, mesma maquiagem, mesmo cabelo, sapatilhas idênticas, pendurada por uma corda. O corpo estava inchado e manchado de roxo. Sangue escorria dos olhos, nariz e ouvidos. O ar parecia pesado demais para respirar. Jane tentou correr, mas uma dor terrível se espalhou pelo seu corpo. Sua pele começou a derreter. Os músculos se dissolviam, transformando-se numa poça quente e fétida. O cheiro de podridão tomou o ar. Antes que tudo apagasse, olhou para trás e sussurrou suas últimas palavras. Sua maldita! E ali ficou, condenada à podridão eterna, misturada ao chão frio do camarim. Vamos lá entrar junto conosco nessa emoção, em um breve arrepio. Até os próximos episódios. Um beijo e até lá. Este podcast é uma edição especial de Brightside Edições. Visite-nos.